Capítulo de número 13, versículo 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Versículo 16: E faz que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém, irmãos? Está tomando assento. Esse capítulo de número 13, ele fala de duas bestas. A primeira besta é a besta que subiu do mar. E a Bíblia diz que João Batista, ele se põe de pé na areia, na frente do mar, e ele vê essa besta subindo, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E João diz que a besta que ele viu era semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono um grande poderio. Então nós vemos aqui que essa besta, ela recebe poder, autoridade do dragão. A Bíblia nos diz que esse dragão é a antiga serpente, chamada de diabo, Satanás, que saiu a enganar todo mundo. Então essa besta que saiu do mar, ele recebe poder desse dragão. Versículo 3, ele diz que ele vê uma de suas 10 cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou aos pés da besta. Era como se aquela besta tivesse recebido uma ferida, mas essa ferida era uma ferida mortal, mas ela foi curada. E aí o que acontece? Toda a humanidade começou a adorar aquela besta, porque ela tinha sido curada, e adoravam o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então João, ele, nessa visão ali na ilha de Pátimo, ele tem uma visão, diz que as próprias pessoas começam a adorar essa besta que saiu do mar. E as próprias pessoas diziam: quem é semelhante à besta? E abriu-se a boca uma blasfêmia contra Deus, versículo 6, para blasfemar o seu nome, e deu-se ao tabernáculo e dos que habitam no céu, ou seja, os anjos, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo e línguas e nações. E aqui o versículo 8 diz que adoraram todos que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que aquelas pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida adoraram essa besta.
presença, e faz que a terra que nela habita adorasse a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra e que fizeram uma imagem à besta, que recebera ferida a espada e vivia. E aí o versículo inicial que lemos: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que adorassem a imagem da besta. E aí diz que faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, seja posto um grande sinal na mão direita ou sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E ele diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é 666. Quando João tem essa visão aqui na ilha de Pátimo, ele está tendo uma revelação, amados irmãos, dos finais dos tempos. Aleluia! De coisas que iriam acontecer nos finais dos tempos, quando Cristo viesse buscar a sua igreja. Glória a Deus. Jesus, lá no livro de Mateus, você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir no capítulo 24. Aleluia! Os discípulos, após receber ali orientação de Jesus, eles têm curiosidade, querendo saber por que, quando que seria que iria acontecer essas coisas, e que sinal haveria do fim do mundo. Os discípulos começam a perguntar ao Senhor Jesus. Capítulo 24 de Mateus, e diz: quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os seus discípulos e mostrou a estrutura do templo. E Jesus disse: olha, tu não está vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meu Deus! E estando Jesus assentado ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos chegaram em particular dizendo: disse-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa a orientar os seus discípulos dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, ele se passa como anjo bom. Meu Deus, aleluia. Mas ele é perverso, aleluia. E ele quer destruir a sua vida. Sabe por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Por isso Satanás quer destruir você. Glória a Deus. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele se transfigura em anjo de luz. E aqui Jesus continua dizendo: porque muitos virão meu nome dizendo eu sou o Cristo, me enganarão a muitos. Amados, essas coisas nós temos visto acontecer. E Alcântara, não sei se os irmãos conhecem, lá já tem uma igreja de um homem que se intitula Jesus Cristo Homem. No programa de TV aparece o outro lá dizendo que é Jesus. Jesus disse que muitos viriam em nome dele dizendo que era o Cristo, o Salvador. Então nós queremos dizer para vocês que essas coisas já têm o que? Se cumprido. Versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome, como eu disse. Versículo 6: e ouvidos de guerra e de rumores de guerra. Olhai
aconteceram. Guerras que aconteceram na França. Guerras que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, em 1919, 1945, a Segunda Guerra Mundial. E outras guerras têm acontecido no nosso... Nós temos conhecimento do que está acontecendo agora em Israel. As guerras que estão, rumores de guerra. Só que se tiver uma guerra hoje, amados irmãos, não vai ser mais usada bomba nuclear, não vai ser mais usado nada disso. É guerra química para matar todo mundo. Então o homem tem, essas coisas já têm acontecido. Rumores de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda e outras guerras, guerra do Kuwait, guerra. Quantas guerras nós temos visto a passar pela televisão? Milhões de pessoas têm morrido. Isso é para se cumprir o que está escrito no versículo 6 de Mateus capítulo 24. Versículo 7 diz que porque levantará nação contra nação, reino contra reino, nação contra nação. Irmãos, isso tem acontecido. Reino contra reino. Nós temos visto hoje a pior guerra que está existindo no nosso meio hoje, pastores, obreiros do Senhor. É a guerra religiosa. Quantas pessoas estão brigando por causa da religião? No passado, quantas pessoas morreram por causa da religião? Quantas pessoas a Igreja Católica matou por causa da religião? Naquela época existia a cruz e a espada. A cruz simbolizava a igreja e a espada simbolizava a força do rei. E Roma tinha todo esse poderio em sua mão. Quantas coisas têm acontecido? Nação contra nação, reino contra reino. O povo de Deus dividido, o povo de Deus brigando por causa de filosofias, de doutrinas, de coisas que muitas das vezes foi colocada pelo homem e não por Deus. Esses dias eu coloquei na minha página da internet, fiz algumas pessoas lembrar daquela passagem que Jesus disse: muitas das prostitutas e publicanos entrarão no reino dos céus primeiro que vocês. Porque muitos irmãos andam como parece crente, andam como crente, falam como crente. Meu Deus, mas não são cristãos. E o pior, irmãos, essas pessoas acabam ficando no nosso meio. E a gente não pode tirar, porque Jesus disse que só quem pode tirar o joio do meio do trigo é no final da colheita. Mas o ruim, irmãos, essas pessoas vão ouvir assim: olha, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Senhor, nós não falamos em mistério no teu nome, não profetizamos, não falamos línguas, não curamos enfermos. E Jesus vai falar: apartai-vos que eu não vos conheço. Aleluia, Deus. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Reino contra reino haverá fome. Nós temos visto, irmãos, que se os 5 homens mais ricos do mundo se juntassem para acabar com a fome no mundo, acabava, irmãos. Mas não há disposição da parte deles para fazerem isso. Se juntassem um Bill Gates da vida e outros, pessoas famosas aí, os bilionários, para acabar com a fome na África, não teria gente passando fome naquele lugar, irmãos. Mas isso está acontecendo para se cumprir a palavra de Deus, que diz que haverá fome. Mas além da fome física, existe uma fome maior ainda nesses últimos dias, que é a fome da alma, do espírito. Aleluia. A Bíblia diz que muitos teriam fome de sede, mas não fome nem sede de beber água, mas de ouvir a poderosa palavra de Deus. Eu estava comentando agora há pouco. Jesus disse que se conheceres a verdade vos libertará.
Se conheceres a verdade, vos libertará. O que é a verdade, irmãos? Que verdade é essa que Jesus estava dizendo? E aí a irmã disse, a verdade é a palavra. Amém. Mas o que Jesus estava dizendo nessa palavra? Lá no livro de João, no capítulo 1, Jesus disse que o verbo se fez e habitou. Oséias diz que o povo tem sido destruído por falta. A verdade que liberta o homem é o conhecimento da verdade. Você quer ser liberto? Comece a ter conhecimento das coisas de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o quê? E a sua? E as demais coisas? Então você não tem que correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Aleluia! Quando você começar a ter conhecimento das coisas de Deus para a tua vida, saiba de uma coisa, ela vai correr atrás de você e vai te alcançar. É promessa de Deus, irmãos. Deuteronômio no capítulo 28, está escrito isso lá, depois você pode ver. Ele emprestará muita gente e não pedirá emprestado. Prosperidade de Deus estará sobre a tua vida a partir do momento que você tiver conhecimento do testamento que Deus deixou para você. A Bíblia se divide em duas partes, Velho e Novo Testamento. O que é testamento? É algo que alguém em vida deixa para seus descendentes. Deus deixou um testamento para você. Aliás, não um, dois. O Velho e o Novo Testamento. Com muitas bênçãos e maravilhas para a tua vida. Tem muita gente, amados irmãos, que não estão desfrutando de uma vida abençoada na presença de Deus, porque não tem conhecimento do que Deus te deu. Tem gente perdendo para o diabo, sabe por quê? Porque o diabo conhece a arma que Deus te deu e você não conhece a tua arma. Efésios capítulo 6, Paulo diz assim, aleluia! Paulo diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, irmão. Interessante é que eu não fico planejando nada, e quando planejo sai diferente. Pastor mandou falar, estou falando aqui. Jeová está mandando eu falar, estou falando, amém? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Basta somente você, irmão, ter conhecimento daquilo que Deus deixou para você. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, irmãos, abre lá para nós lermos. Vamos passear um pouco na palavra de Deus, já que esta palavra tem poder para libertar você. Vamos ler em nome de Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do irmãos, porquanto não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra o quê? Por principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Eu aprendo aqui, irmãos, que o teu inimigo, o meu inimigo, ele é invisível. Por isso que Paulo está falando, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. O teu inimigo é invisível. Meu Deus. Deixa marcado aí, vamos lá em Coríntios. 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios. 2 Coríntios.
capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha só que interessante que Deus fala para nós nessa noite. Porque as armas da nossa milícia não são que, irmãos? Mas sim em Deus para das fortalezas. Amém, irmãos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quer vencer o inimigo? Quer vencer o inimigo? Busque as armas espirituais de Deus. Não é com pancada que você vai vencer o inimigo. Não é batendo em alguém que você vai vencer, não. É com as armas de Deus. Destruir os conselhos de toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus e levanta cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Olha bem, irmãos, quando você, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento que te levanta, que te liberta, destrui tudo isso aí. Deixa Deus na frente. Levando a cativo todo entendimento à obediência. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 6, versículo 11, versículo 13, né? Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mal. Irmão, se você nunca passou um dia mal, você um dia vai passar. Se prepara para um dia mal na tua vida. Tá tudo bom? Tá tudo maravilhoso para vocês? Glorifique o nome do Senhor, mas vai se preparando em oração, se revestindo, orando ao Senhor, pedindo a Deus que venha te fortalecer, porque o dia mal vai chegar na tua vida, e se você não estiver preparado, você pode cair. Se não estiver preparado, pode cair. Quantos homens de Deus já caíram por aí, irmãos? Quantas mulheres de Deus já caíram por aí, irmãos? A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, ore para que não caia. Ninguém anda lá, aquele que está de pé, ore para que não caia. E ele diz: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A verdade que liberta o homem é o conhecimento da palavra, irmãos. Por isso que Jesus disse que conheceres a verdade vos libertará. Voltemos para Mateus 24. Já levantou nação contra nação, reino contra reino. Isso tudo nós temos visto acontecer. E ele diz mais: era fome, peste. Peste são doenças incuráveis. Essas doenças que têm aparecido por aí, irmãos, como vírus, como H1N1, que saiu de dentro do laboratório para poder acabar com as massas. É isso que o homem tem construído: armamento químico para espalhar vírus no ar e destruir a humanidade. É isso que o homem tem criado. A mente que Deus formou tem construído isso, como o vírus HIV. Quantas pessoas têm morrido por essas pestes? Meu Deus. Quantas pessoas têm partido por causa dessas pestes? São doenças incuráveis que Jesus disse que nos finais do tempo iriam acontecer, iriam aparecer. E diz aqui que haveria terremotos em vários lugares. Se os irmãos têm visto televisão, têm visto esses
como o tsunami no Japão destruiu várias cidades e outros tsunamis que têm acontecido. Isso é para se cumprir. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus está à porta para vir buscar a sua igreja. Jesus está próximo de buscar a sua igreja. Remotas em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Sabe por que o mundo te odeia? Por causa desse versículo. Para se cumprir esse versículo. Por isso que o mundo te odeia. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome, disse o Senhor Jesus. A igreja é odiada por fazer o bem. A igreja é perseguida por abençoar a família, por restaurar casamentos, por libertar jovens drogados. A igreja é perseguida porque faz o bem e não olha quem. Pastores dedicam a sua vida pela igreja e às vezes não dão tempo nem para a sua família, mas estão ali, se dedicando à igreja. É lógico que existem pastores que estão em posições muito boas, mas existem pastores em outros países que estão pregando o evangelho escondido, porque se continuarem pregando lá e forem pegos, perdem a sua cabeça. A igreja perseguida, a igreja subterrânea. Muitos cristãos estão sendo perseguidos no mundo, irmãos. E nós aqui no Brasil, nós temos a liberdade de crença, liberdade para pregarmos, liberdade para lermos a Bíblia, liberdade para pegar o microfone e falar numa caixa amplificada como esta. Nós temos essa liberdade e muitas das vezes não sabemos aproveitá-la. Muitas das vezes as pessoas ficam dentro das suas casas, dentro dos seus lares, podendo vir buscar o Senhor, estão refugiadas nas suas casas. E algumas pessoas lá fora ficam felizes de ler uma página, às vezes, que conseguem chegar até eles. Serão perseguidos por todas as gentes por causa do meu nome. E aqui ele diz: nesse tempo muitos serão escandalizados. Quantos escândalos têm acontecido, irmãos? Quantos escândalos têm acontecido no meio do povo de Deus? Infelizmente. Mas isso é para se cumprir a palavra de Deus. E às vezes a gente fica até aborrecido quando essas coisas acontecem e lemos no jornal, e aí ficamos aborrecidos e tal, né? Mas irmãos, fica aborrecido não, isso é cumprimento da palavra de Deus, glorifica o nome do Senhor. Fala, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Glória seja dada ao teu nome, que tu estás perto de buscar a sua igreja. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor está perto de vir buscar a sua igreja, por isso essas coisas têm acontecido, irmão. O Senhor não tarda a sua vinda. Ele vai vir buscar a sua igreja. E aqui diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas têm sido enganadas? E por se multiplicar o pecado, o amor de muitas pessoas irá esfriar. Meu Deus! Amados, eu tenho a oportunidade de pregar em alguns presídios, fazer trabalho em casa de recuperação, e Deus tem dado essa oportunidade de pregar nos presídios de Japeri, Bangu. E lá, irmãos, como nós conhecemos um bocado de pessoas afastadas do Evangelho. A Bíblia diz que as más conversações corrompem, as más conversações corrompem. Quantas pessoas estão lá, irmãos, que são afastados do Evangelho? Filhos de
crente preso. É porque está escrito aqui, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai esfriar. Algumas pessoas que têm a sua vida nascendo no evangelho, irmãos, mas como eu disse, parece crente, fala como um crente, tudo de crente, só não é cristão. E aí acabam se afastando, irmãos, porque não tem raiz profunda. E aí estão lá dentro. E lá, pela misericórdia de Deus, Deus uma vez falou no meu coração que o presídio é a cidade refúgio, que está escrito lá em Josué. Cidade refúgio. Porque muitos que estão lá, se não tivessem, já teriam partido para a glória. O inferno. Amém? Mas lá dentro tiveram a oportunidade de ver uma mensagem. E é interessante que eu estava falando esses dias, pastor, que lá o crente é crente mesmo. Lá o crente é crente mesmo. No presídio é, irmão. Lá não tem esse negócio de crente Raimundo não. Pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, não tem não. Lá é crente mesmo. Sabe por quê? Porque tem privilégio. Eles têm privilégios. O crente lá dentro do presídio tem privilégios. Então eles ficam num pavilhão separado. E aí são privilegiados. São vistos com outros olhos pelo diretor da unidade. Só, irmão, que eles estão rodeados de uma nuvem imensa de testemunho ali, sabe? Os que não se converteram ao Senhor, está tudo olhando para eles. Se eles pisarem na bola, irmão, como diz a linguagem dele lá, vai pro castigo, irmão. É expulso de lá. E entra no... É verdade. Lá não tem esse negócio de crente Raimundo, não, irmão. Aleluia. Lá, se escolher ficar dentro da cela de crente, tem que ser crente. Aleluia. Ler Bíblia, oração direto, palavra. Glória a Deus. Não tem esse negócio não. Ou busca o Senhor, ou sai daquele pavilhão. Meu Deus. E aí nós chamamos esse lugar de cidade de refúgio. Por quê? Porque muitos que entraram lá bravo pra caramba, fazia, acontecia, lá dentro tá tudo chorando, glorificando o nome do Senhor, saíram com as suas vidas transformadas. Aleluia. E nós temos tido testemunho de algumas pessoas que saíram, se converteram, dentro do presídio, estão fazendo a obra do Senhor aqui fora. E de uma forma fervorosa. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que essa oportunidade foi dada por Deus. E aí eles valorizam. E muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Deus está nos dando. Valorize o que Deus dá a você. Valorize o que Deus está te dando hoje. Aleluia. Multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunha a todas as nações. Então virá o que, irmãos? O fim. Sabe o que é esse fim, irmão? Esse fim, quando Jesus fala, então virá o fim. Vai para Tessalonicenses capítulo 13. Abra a tua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 13. Capítulo 3. Capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses mesmo. Glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Capítulo 4, versículo 13. Olha aí o fim. Olha só o que vai acontecer no fim. Vocês não estão entendendo? Amém. Amém? Amém.
Glória a Deus. Versículo 13, leia comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm o quê? Esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus Deus os tornará a trazer com. Dizendo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas. Meu irmão, o fim vai ser aqui. A igreja vai ser arrebatada. Aleluia! Quando a igreja é arrebatada, volta lá no capítulo 24, começa um período de grande tribulação, irmão. E sabe o que é a grande tribulação? É a ira de Deus sobre os desobedientes. Meu Deus! Aleluia! A grande tribulação é a ira de Deus sobre os desobedientes. E aí vai se cumprir o que está escrito aqui no que nós lemos inicialmente em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 18, quando ele diz assim, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Irmãos, olhem para mim. Deus é representado por qual número? 7. Deus é representado por qual número? 7. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade. Não é isso? Como se fosse 777. Deus é representado pelo número 7. Satanás, como não pode ser mais do que Deus, ele é representado pelo número 6. É o número de um homem, Satanás. Seu número é 666. Sabe o que quer dizer isso? É a Trindade satânica, que nesse período da grande tribulação vai estar atuando na humanidade. Que é o falso profeta, o anticristo e a besta. Quando nós falamos, quem quer aceitar Cristo como teu Salvador, às vezes as pessoas não entendem. É te salvar da morte eterna e do juízo eterno. Deus não quer que você pereça com Satanás, porque a Bíblia está escrito, diz o seguinte, que o inferno foi preparado para o diabo e não foi preparado para você não. Agora Deus te dá uma oportunidade de aceitar o Salvador do mundo. Vá para Apocalipse capítulo 16, por favor. Deus santo, aleluia. Deus tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Capítulo 16, versículo 1 diz assim, e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi primeiro derramado a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna. Aonde, irmão? Em quem? Nos homens que tinha o sinal de quem? E adoraram a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua
Na verdade, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são teus juízos. E quando o anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe permitido que abraçasse os homens com o que, irmão? Sabe o que é isso aí, irmão? Aquecimento global. E os homens foram abraçados com grandes e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Interessante é que Deus permite vir um aquecimento global, mas nem assim o homem reconhece o poder de Deus. Blasfema ainda contra Deus. E ouvindo o altar dizia: na verdade o Senhor, não é isso? Versículo 9. E os homens foram abraçados ali, décimo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Olha aí, ó. E o seu reino se fez o quê, irmão? E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o nome do Deus do céu. E não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se. Irmãos, isso aqui já aconteceu, tá? O rio Eufrates está seco. O mar, como é que é o mar salgado? Esqueci o nome do coisa. É mar salgado mesmo, né? Hã? É o mar morto. O mar morto ficou morto mesmo. Está secando. Eles estão fazendo um túnel para ver se conseguem mandar água de uma outra região para lá, porque esse versículo já tem se cumprido. E sabe por que o mar morto? Porque tem muito sal. A pessoa entra dentro do mar morto e não consegue afundar, não. Ele fica flutuando. E da boca do dragão e da besta, olha só. E da boca do falso vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos que fazem prodígios, quais vão ao encontro do reino de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha a Trindade aparecendo aqui no versículo 13. A boca do dragão, da besta e do falso profeta. Então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse 13 que nós lemos, representa o número de um homem, 666. Ele está falando de Satanás, ou seja, da trindade satânica. Essa aqui, ó, dragão, besta e falso profeta, ou anticristo. Amém, irmãos? O dragão é o anticristo, o falso profeta e a besta. É a trindade satânica, que nesse período de grande tribulação vai estar dominando esse mundo. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que o nosso Deus, Ele é tremendo. Nós, quando queremos construir uma casa, não sei se os irmãos estão, Deus está me dando, eu estou passando para os irmãos, amém, irmãos? Amém, pastor? Quando nós queremos construir uma casa, o que nós fazemos? Hã? Quem é pedreiro aí sabe, cava buraco, faz a média, né? Vê a sapata, né? Vê tudo direitinho, mas depois começa a levantar as paredes para depois chegar ao acabamento, né? O nosso Deus é o único que começa pelo fim. Amém, irmão? Amém, Jesus. Não entendeu? O nosso Deus, Ele começou a obra pelo fim. Já está tudo preparado, Ele já sabe qual é o fim. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele diz assim, ó, eu sou o princípio, o alfa, primeiro e último. O nosso Deus é o único. Ele começa a obra pelo fim. Ele já fez tudo, já deixou tudo preparado. Nós nascemos num período, eu nasci em 1970. Então a vida para mim começou aí.
não tinha já uma porção de gente que já morreram, já viveram tudo? Deus conheceu todos esses daí, já me conhecia, no ventre da minha mãe, há não sei quantos milhões de anos atrás. Aleluia, é verdade. Deus te conhecia no ventre da tua mãe. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Ele te escolheu para estar hoje aqui e ouvir essa palavra da parte de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor, que Deus permitiu tudo isso acontecesse. Mas no capítulo 21 de Apocalipse, quem está com a Bíblia aberta, vamos ler. De Apocalipse, versículo 1 diz assim, ó: e vi o quê? O novo céu e a nova? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí João diz: eu, João, vi a santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus pois eles habitará, e eles serão o quê? O seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E esse que está sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. E quem quer tiver sede, de graça te darei da fonte da água. Quem descer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos indignos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, fornicários, feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, irmãos? Tudo está preparado para você. Falamos no começo as coisas que iriam acontecer e falamos no fim. E para finalizar a nossa palavra, o Senhor diz: eis que estou à porta. Se você que está ouvindo a nossa voz ouvir a voz do Senhor, Ele te chama, porque Ele quer entrar na sua casa, Ele quer fazer parte da sua família, Ele quer transformar a sua vida e fazer de você, aleluia, uma pedra viva na casa do Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Você que está aqui nessa noite, você que não aceitou a Cristo como teu Salvador, e ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo de Deus tem falado no teu coração, e você quer mudar a sua vida, você não quer passar pela grande tribulação, você não quer ter a marca da besta em você, eu quero convidar você a sair do teu lugar. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz: eis que tenho te proposto a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas aí Deus te dá um conselho: escolhe a vida, para que viva tu e toda a sua família. Aleluia. A maldição vai até a terceira e a quarta geração. Agora a bênção de Deus atinge a 1000ª geração. Eu sou a terceira geração do meu pai. Meu avô deu errado, era baiano. Meu avô tinha quase a cidade de Jequié toda. Perdeu por causa de mulher, por causa de bebida, por causa de bagunça.
sobrou herança nenhuma para meu pai. E com consequência, não sobrou herança nenhuma também para mim. Só que meu pai seguiu os passos do pai dele. E terminou lá na Barra, bêbado. Deu um problema nele lá na hora, lá, um ataque lá. E ele veio a falecer. Porque ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu o caminho do meu avô. E eu não escolhi a caminho de nenhum dos dois. Eu escolhi o caminho de Deus. Interessante que eu não tive a oportunidade que meu pai teve. Uma família bem sucedida, donos de fazenda. E eu passei tanta dificuldade, irmãos. Fui menino de rua, colocado em 3 colégios internos. E mesmo lá, Deus guardou a minha vida e me chamou para a sua obra. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos andado já em 17 estados do Brasil pregando a palavra, levando essa palavra. E Deus tem abençoado muitas vidas. Porque nós nos colocamos como instrumento na mão do Senhor, para que o nome dele cresça e nós venhamos diminuir. Eu quero agradecer pastor Anderson por essa oportunidade. Que Deus abençoe e entregar a oportunidade para você, né? Obrigado, pastor, por essa confiança que está deixando eu estar pregando para o seu povo. Deus os abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Em nome de Jesus. Você não está nessa campanha que não entrou hoje, né? A misericórdia de Deus é grande. Você pode receber a bênção em nome de Jesus. É mediante tudo aquilo que foi falado nessa noite, irmão. Você já sai daqui crendo na sua vitória. Você tem sido abençoado. Mas nós queremos orar. Vamos fazer uma oração aqui. Se levanta do teu lugar. Vamos pedir ajuda. A missionária Denise.